A paz de Cristo Jesus, querido irmão, como você está? Espero que você esteja bem, animado, aleluia. Estamos no 17º dia da nossa campanha e o tema de hoje é Siga em Frente. Você está seguindo em frente? Você está caminhando? Lembre que nós falamos em vários devocionais anteriores. Você está caminhando? Você já se posicionou? Você está seguindo em frente? Está tendo atitudes novas? Bem, espero que sim. Quem deseja crescer precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Quem deseja crescer precisa ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Você já falou com o Espírito Santo hoje? Bem, te encorajo então a dizer bom dia, Espírito Santo, e falar com Ele. O versículo do dia está em Tiago capítulo 2, versículo 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O único jeito para caminharmos corretamente é indo para a frente. Caminhar para a frente sempre, pela fé, sem retroceder. Nós vemos que muitas pessoas, infelizmente, têm retrocedido em todos os aspectos da vida, inclusive na fé. Deve ser a maneira de como nós devemos servir a Deus e devemos andar para frente sem retroceder. Como você está atualmente? Lá em Jeremias capítulo 7, versículo 23 e 24 diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Aqui o texto diz que eles não escutaram a Deus e começaram a andar para trás e não prosseguiram adiante. Mas como você tem andado? Para frente ou para trás? Você tem andado em círculos, sem sair do lugar? Como você está atualmente? Bem, a gente vê que alguns cristãos estão andando em círculo. Eles até têm a impressão de que estão se movimentando, mudando de lugar, mas se nós observarmos, entra ano, sai ano, eles têm caminhado em círculos. Eles começam num ano e no final do ano terminam na mesma situação. Eu posso dar vários exemplos. Por exemplo, o que o autor disse aqui: alguém que anda em círculos é aquele que ganha dinheiro, daqui a pouco perde tudo que ele ganhou. É alguém que começa um namoro, um relacionamento, daqui a pouco esse relacionamento já se desfaz. É alguém que arruma um emprego e fala: agora esse emprego, Deus abriu a porta, e começa a agradecer, mas em pouco tempo esse emprego já não foi o que Deus abriu a porta, e ele já perde esse emprego, já sai desse emprego. Muitos fazem isso inclusive na vida espiritual. Parece que em um determinado momento eles estão todos cheios de fé, todos afoitos, falando: nossa, eu estou queimando por Jesus, eu vou fazer mais, buscando, adorando a Deus. Mas dentro de pouco tempo nós vemos, infelizmente, queridos irmãos, dentro da igreja murmurando contra Deus. Olha que interessante o que o autor disse aqui, eu preciso ler isso para você. No entanto, pior ainda, são os que andam para trás. Em determinado momento estão morando em um ótimo apartamento, depois mudam-se para um lugar que mal acomoda a família, porque traçaram o caminho inverso do crescimento. Todos nós nascemos para avançar, e é claro que muitas vezes eu e você, nós precisamos parar, para realinhar as coisas, para esperar as coisas se estabilizarem, para depois continuarmos avançando e conquistarmos as coisas. Mas logo necessitamos continuar avançando, não podemos ficar estáticos. E olha que interessante um provérbio, que está lá em Provérbios capítulo 30, versículo 18 e 19. Olha o que está registrado na Escritura Sagrada: essas 3 coisas me maravilham, e 4 a que não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha,
o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como uma virgem. Olha aqui o que diz em algumas outras versões: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra nas pedras, o caminho do navio no mar e o caminho do homem como uma donzela, como uma virgem. E eu quero discorrer sobre esses 4 exemplos que o autor explicou aqui, baseado nesse provérbio. Olha que interessante: um navio guiado pelo céu. O sábio escritor que escreveu Provérbios, ele fala sobre a águia no ar, a cobra na pedra, o navio no mar e o homem como uma virgem. Mas como é o caminho que o navio faz no meio do mar? Por qual rua ou avenida ele percorre? Olha que interessante. Um navio só tem sucesso em seu trajeto se ele for dirigido pelo céu. A tripulação precisa observar o lugar onde o sol se levanta, onde o sol se põe, aonde anoitece, ficar de olho na posição das estrelas. E ser guiado pelo céu é basear os nossos passos na palavra de Deus. Um navio, ele quando está no meio do mar, hoje nós temos instrumentos mais eficazes, mas antigamente ele era guiado pelo sol, pelo entardecer, pelo amanhecer, pelas estrelas do céu. Deixa eu aplicar algo para a sua vida. No caminho da sua vida, você só vai ter uma direção correta se você for guiado pelo céu, pela palavra de Deus, por meditar nela de dia e de noite, porque ela tem poder para nos conduzir por onde quer que andemos. A palavra de Deus, ela é viva e verdadeira, ela é a nossa bússola, ela é o GPS perfeito. E como diz um querido pastor, se eu pudesse abreviar GPS, tirando o S, dá para falar guiados pelo Espírito. Nós temos que ser guiados por esse GPS, pelo Espírito Santo de Deus. Então esse é o caminho do navio. Agora olha a águia. Já a águia no céu precisa fazer seu voo muito atenta, porque o vento errado faz com que ela se perca o sentido da direção, enquanto os ventos corretos a fazem subir e se livrar de qualquer tempestade. Olha que maravilhoso, o vento correto faz ela subir e se livrar de qualquer tempestade. Sabe qual é o vento correto na sua vida? Ele se chama Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo também é o vento. Como um vento impetuoso encheu a casa, deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Então o vento correto fará você subir e se livrar da tempestade. Conheça, valorize e coloque em prática os princípios de Deus, porque eles são a sua proteção. Mesmo que diante de uma grande tempestade, você não será atingido por fortes ventos, porque você estará como a águia, sendo guiada pelo Espírito Santo. Talvez se você esteja se sentando na roda de escarnecedores, de pessoas que zombam da palavra de Deus, pessoas que falam coisas que não é devido para um cristão estar ouvindo ou estar inserido, e tem dado ouvido a conselho de pessoas erradas na sua vida, o seu negócio, o seu casamento e seu ministério, certamente vão caminhar para trás. Por isso você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, para não entrar em rota de colisão com ventos fortes que vão te levar à tempestade. Você precisa estar conectado em intimidade com Deus, em intimidade com o Espírito Santo. E se você anseia por seguir em frente, então conheça em intimidade o Espírito Santo de Deus. Então faça como a águia, esteja atenta e seja conduzida pelo Espírito Santo. E o caminho da cobra andando pela pedra, o que nós podemos dizer disso? Olha o que o autor disse aqui. O que significa? A cobra caminha sobre as pedras para não deixar rastro algum. E esse é um segredo tremendo para também alcançarmos o sucesso. Olha o que ele disse aqui: caminhe pela fé sem deixar rastros, prossiga com a máxima atenção em seu caráter, com a máxima atenção em seu caráter, em a sua conduta.
Não deixe as mentiras pelo caminho, porque elas vão deixando sinais e rastros. Em algum momento da sua trajetória, você vai ter que voltar lá atrás para arrumar e limpar toda essa bagunça. Tudo isso que foi acumulado. Só vai para frente sem precisar voltar para consertar nada quem jamais deixou algum rastro. O caminho da cobra por sobre as pedras, sem deixar rastro. Se você precisa mudar algo em seu caráter, talvez você seja uma pessoa que minta, uma pessoa mentirosa, uma pessoa dissimulada. Eu não sei, eu não estou te acusando, mas talvez você tenha alguma falha de caráter. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o nosso Senhor Jesus quer mudar isso em você, para que você comece a alcançar pela fé a sua vitória, novos horizontes, para que você comece a desfrutar algo que você nunca desfrutou, para que você comece a seguir em frente. Amém? Já a quarta revelação desse provérbio é realmente muito surpreendente. É como ele mesmo diz, difícil de ser entendida. Porque um homem caminha como uma virgem? Bem, ele diz aqui, provavelmente porque casar-se com ela. Portanto, nós devemos caminhar com Jesus como uma virgem santa, pura, imaculada, como uma noiva perfeita para o nosso Senhor Jesus. Nós devemos estar nos santificando, nos purificando todos os dias. Portanto, nós devemos caminhar com Jesus como uma virgem, sem nos contaminarmos com nada que não pertence ao reino de Deus e nos afaste da presença de Deus. Nós devemos nos afastar do pecado, da iniquidade. Vá para a frente e não para trás. Conheça as Escrituras. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Não deixe rastros por onde você passar. Seja como uma virgem que se guarda todos os dias para receber o seu noivo, para receber o Senhor Jesus. Então você encontrará pelo caminho as grandezas e os favores de Deus. Vou recapitular para você o que nós aprendemos hoje. Ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo para ser guiados por Ele. Um navio que é guiado pelo céu, que a sua vida seja guiada pelos princípios do céu. Segunda coisa, o voo da águia no céu, atenta ao vento. Seja como a águia que voa, atenta e seja guiada pelo vento correto, que se chama Espírito Santo e te faz subir acima da tempestade. Terceira coisa, o caminho da cobra na pedra. Não deixe rastros. Limpe esses rastros. Deixe Deus mudar e santificar o seu caráter. Quarta coisa, um homem que caminha como uma virgem. Se limpe, se purifique todos os dias. Santificação é você se limpar todos os dias. Tenha uma semana abençoada, um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Deus te abençoe.